Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje o restante da trajetória do Ford Galaxy. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! A linha Galaxy entrava o ano de 1971 aclamado pela alta sociedade e conhecido por todos como o rei das ruas. A Ford comemorava o contrato firmado para fornecer com exclusividade os veículos oficiais da Presidência da República. Podia-se dizer agora que a linha Galaxy atendia a todos os públicos: o LTD, carro oficial do presidente, o 500 para a diretoria e o Galaxy para os executivos. Mas a Ford queria voar ainda mais alto. Na tentativa de ganhar um público mais exigente com alto poder aquisitivo, a Ford lançava em 71 um novo modelo para a linha Galaxy, o LTD Landau. Um carro ainda mais sofisticado e confortável, apontado como um dos mais luxuosos do mundo pela propaganda da Ford, e realmente era. Tamanha sofisticação começava pelas novidades externas. O LTD Landau trouxe de volta a popular mira instalada no capô, detalhe que agradou bastante. Outro atrativo era o belo emblema instalado na coluna traseira, que fazia referência às dobradiças em forma de S das antigas carruagens utilizadas no século XIX, também chamadas de Landau. O teto de vinil manteve a tradicional cor preta. A frente do carro em 71 permaneceu praticamente inalterada em relação ao LTD anterior, mantendo os frisos horizontais cromados e as garras do para-choque, que agora vinham um pouco mais fina. Mas o grande destaque ficou por conta da nova traseira. A linha Galaxy se despedia da lanterna que marcou uma geração inteira de fãs e admiradores do modelo. A linha 71 chegava com as novas lanternas divididas em 3 filetes verticais que ficaram conhecidas como catedrais. Já as luzes de ré foram incorporadas ao para-choque. Outro item que chamava atenção no LTD Landau eram as rodas, que ganharam lindas calotas raiadas importadas dos Estados Unidos. Uma exclusividade do LTD Landau era a janela traseira, que teve seu tamanho reduzido, garantindo maior privacidade aos ocupantes do carro. Para muitos, a traseira do Galaxy LTD Landau foi uma das mais bonitas já produzidas pela Ford, e era uma exclusividade do modelo brasileiro. No Galaxy 500, além da nova traseira, a única novidade para 71 ficou por conta da grade dianteira, que recebia o emblema da Ford colorido na cor da carroceria, deixando o carro ainda mais elegante. Acompanhe comigo o comercial de lançamento do Ford LTD Landau. LTD Landau.
O ano de 1972 começou sem muitas novidades para a linha Galaxy. A mecânica, que continuava com o mesmo motor 292, já começava a dar sinais de cansaço. O destaque continuava sendo o recém-lançado LTD Landau, que passava agora a ser oficialmente o novo carro do presidente da República. E não era à toa. O modelo oficial da presidência podia ser comprado com ar-condicionado, câmbio automático Ford ou Matic e revestimento dos bancos e portas em couro. Maior conforto era impossível encontrar em outro carro. O investimento quase zero para 72, que inclusive levou a Ford a retirar de linha o Galaxy Pé de Camelo, devido às baixas vendas do modelo, tinha uma razão. A marca americana investiu pesado na nova linha 73 do Galaxy. Depois de 5 anos com discretas alterações, a Ford inovou bastante com os novos LTD Landau e Galaxy 500. Apesar de conservar os faróis duplos sobrepostos, trazia agora uma nova grade dianteira redesenhada e claramente inspirada no famoso Lincoln americano. As mudanças no Galaxy 500 foram mais discretas, mas o LTD Landau ostentava agora uma grade menor inspirada no Lincoln Continental, formada por um conjunto de frisos verticais localizados exatamente na saliência da grade. Ao seu lado, foram colocadas 2 placas de metal pintadas na cor do veículo. Já a traseira foi novamente redesenhada, dando um ar mais leve ao carro. As lanternas diminuíram de tamanho e ganharam a forma trapezoidal, com um detalhe horizontal no centro. Tirando os freios a disco de série, nada mudou na mecânica. Praticamente, nada mudou também nos anos de 1974 e 1975 na linha Galaxy. Para o ano de 1976, a Ford reservou grandes mudanças para a linha Galaxy. Nosso sedã de luxo, prestes a completar 10 anos de vida, ganhava sua primeira grande transformação no visual. Os faróis continuavam duplos, mas agora vinham dispostos na horizontal, bem mais atual e moderna, com as lanternas de seta colocadas nas extremidades do paralamas. Em 76, o LTD Landau foi desmembrado e a linha Galaxy passou a contar novamente com 3 modelos. O velho e conhecido Galaxy 500 ficou como modelo de entrada e apresentava uma grade dianteira compostas por frisos horizontais cromados espalhados de fora a fora, envolvendo inclusive os 4 faróis. O LTD voltava, e desta vez como versão intermediária. Já a versão top de linha passava a ser chamado apenas de Landau. Para diferenciar do Galaxy 500, a grade dianteira do LTD e do Landau possuía frisos verticais dispostos apenas na frente do radiador. Os faróis eram encaixados em uma moldura pintadas na cor da carroceria. Os novos modelos ficaram maiores, chegando a 5,41 m de comprimento total, deixando nosso Galaxy ainda mais imponente. Imponente também era o seu novo motor 302 do Maverick GT, conhecido popularmente como canadense. O novo propulsor 5.0 garantia ao Galaxy uma potência de 199 cavalos e uma velocidade máxima de 165 km/h. A traseira da nova linha Galaxy ficou mais baixa e o conjunto de lanternas diferenciado dos demais veículos da época. 3 pequenos retângulos vermelhos formavam o conjunto óptico, composta pela luz de freio e setas de direção. As luzes de ré
continuaram acopladas ao para-choque. O Landau trazia ainda novas calotas herdadas do Lincoln Continental, com o tradicional desenho da marca ao centro. Uma curiosidade era em relação às cores disponíveis. Enquanto a família Galaxy recebeu diversas cores no 500 e no LTD, no Landau a única cor oferecida era a prata continental, com o teto de vinil acompanhando a cor da carroceria. Por este motivo, o modelo ficou conhecido na época por Landau Série Prata, mas a Ford nunca reconheceu a nomenclatura oficialmente. Por dentro, o Galaxy 500 e o LTD vinham com tapeçaria em jersey de cor preta. Já no modelo Landau, era combinada em curvim preto e casemira desenhada. Pequenos adornos nas forrações das portas traziam um desenho sinuoso que davam ao Landau um ar de requinte e luxuosidade típico do modelo. Durante os anos de 1977 e 1978, a linha Galaxy permaneceu praticamente a mesma, uma vez que as atenções da Ford estavam todas voltadas para o lançamento do grande Corcel 2. Entre as poucas mudanças, o destaque ficou por conta do novo volante para a linha 78, agora com 4 raios, e o botão de buzina ao centro, e para a nova grade dianteira do Galaxy 500, que deixou de ser cromada e passou a ser confeccionada na cor preta. Em 1979, para comemorar os 60 anos da Ford no Brasil, foi lançado o Landau SE, série especial, oferecido apenas na cor vermelho escala. Foram produzidas apenas 300 unidades do modelo. Esteticamente, a linha Galaxy continuava a mesma. Os modelos traziam agora um novo painel com aberturas do ar-condicionado integrado, dando mais conforto e espaço aos passageiros que iam na frente. Em 79 também, já como modelo 80, foi lançado o Landau movido a álcool, o primeiro carro do mundo com essa versão. No final do ano, saía de cena nosso grande Galaxy 500, uma vez que a Ford decidiu encerrar sua produção. O modelo, que na época estava obsoleto e defasado, já demonstrava sinais de cansaço. Apesar de tudo, cumpriu com maestria, classe e requinte a missão de dar aos brasileiros um carro à altura de seus sonhos e que até hoje deixou muitas saudades. Com a chegada dos anos 80, todos já percebiam que a Ford aos poucos estrategicamente estava tirando seus grandes carros do mercado, que em época de gasolina cara exigia das montadoras veículos mais leves e compactos. Em 1980, a linha Galaxy seguia apenas com o LTD e o Landau. Neste ano, surgiu a famosa cor azul clássico para o Landau, que deu um toque de classe a mais para o carro. Ganhava também abertura do porta-malas com comando elétrico e lanternas laterais no paralamas que acendiam ao se pisar no freio. A chegada do ano de 1981 trazia notícias ameaçadoras aos carrões da Ford. As revistas especializadas anunciavam que o Ford Del Rey estava pronto para ser lançado e chegaria ao mercado em junho daquele ano. A era dos grandes carros americanos no Brasil estavam com os dias contados. Enquanto isso, na Ford, o LTD deixava de ser produzido, ficando disponível somente o Landau. Em 1982, a novidade para o modelo de luxo da Ford ficou por conta do para-choque dianteiro, que ganhou uma pequena grade que acompanhava o desenho da grade central, e as luzes de ré, que saíram do para-choque traseiro e foram posicionados próximos das lanternas traseiras. Neste período, a grande maioria dos Landaus vendidos eram movidos a álcool,
não havia mais espaço para os grandes carrões de motores potentes no mercado brasileiro. No dia 14 de janeiro de 1983, os revendedores Ford receberam um comunicado assinado pelo gerente-geral de vendas da fábrica, que anunciava o fim da produção do Landau. O primeiro carro da Ford no Brasil encerrava sua história após 77.850 unidades produzidas entre todas as versões. No entanto, até o final da década de 80, a Ford continuava a receber tentativas de encomendas por fiéis e conservadores clientes, que não encontrava sucessor entre os carrinhos que chegavam ao mercado. O que consola os fãs do carro mais luxuoso já fabricado no Brasil é que muitos ainda continuam rodando macio e com saúde pelas ruas brasileiras. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre o Galax, compartilhe conosco. Compartilhe este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!